É fundamental garantir a formalização, institucionalização e qualidade das instituições educativas voltadas para comunidades indígenas, quilombolas e do campo. Isso implica em reconhecer e respeitar as particularidades dessas comunidades, oferecendo uma educação que esteja alinhada com suas culturas e necessidades específicas. Em relação à população indígena, é preciso assegurar o que está previsto na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que caracteriza a educação escolar indígena como específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, multilíngue, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto 5051 de 2004, que reconhece o direito à alfabetização em línguas indígenas. No Decreto 6861 de 2009, que define a organização da educação escolar indígena em territórios etnoeducacionais. Nas diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2012, e nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio, que também é uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2015. Somente em 88, os direitos dos povos indígenas passaram a ser garantidos e pela primeira vez no Brasil se reconheceu como um país multicultural e pluriétnico, o que basicamente significa o direito à existência, garantindo os direitos civis e políticos dessa população, o direito de falar em suas línguas, exercerem suas crenças, e para que essa produção cultural aconteça também foi garantida a demarcação de seus territórios. A Constituição Federal, fruto do amplo processo de redemocratização do país e contando com a mobilização de representantes indígenas, seus aliados da sociedade civil e parlamentares sensíveis aos direitos das minorias étnicas, rompe com a perspectiva integracionista da legislação e da política indigenista vigentes até então e reconhece a pluralidade linguística e a multietnicidade da sociedade brasileira. O artigo 231 reconhece aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O artigo 210 assegura a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O artigo 215 dispõe que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. No Brasil são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas sobreviventes de um processo de perdas linguísticas desde o período colonial. De acordo com os estudiosos, existiam 1.500 línguas originárias, sendo que 85% dessas línguas foram extintas em processos de assimilação que se valeram de estratégias de violência física e simbólica para a imposição da língua portuguesa. Em 1750, foi proibido o uso da língua geral nos atos comerciais e nas escolas, fato que impediu que o Brasil se tornasse um país bilíngue, como é, por exemplo, o Paraguai. Dentre essa população de 1.700.000 pessoas indígenas, 622.000, ou seja, 36,7%, residiam em terras indígenas e 1,1 milhão, ou seja, 63,2% fora delas. 3 estados responderam por quase metade, 46%, das pessoas indígenas vivendo em terras indígenas. Amazonas à frente, Roraima e Mato Grosso do Sul, de acordo com o Censo Demográfico de 2022. A população indígena matriculada nas 3.454 escolas indígenas, segundo o Censo da Educação Básica de 22, é de 267.000 estudantes indígenas. Desses, 178.000 estão matriculados no ensino fundamental e 30.000 no ensino médio. Os 30.000 estudantes do ensino médio estão matriculados em 528 escolas indígenas. Dentre essas escolas, 519 estão em terras indígenas e 9 em áreas urbanas.
Os 178 mil estudantes do ensino fundamental estão matriculados em 3.200 escolas, sendo 3.201 em terras indígenas e 38 em áreas urbanas, de acordo com o Censo da Educação Básica 2022. Nota-se que existem pouquíssimas escolas indígenas localizadas em áreas urbanas, porém a grande maioria da população indígena que é residente em áreas urbanas e que acessa a educação escolar tem frequentado escolas urbanas que são majoritariamente não específicas, não interculturais e não diferenciadas. Percebe-se aí o grave problema de acesso das populações indígenas à escola, agravado pelo acesso majoritário dos indígenas a escolas não específicas, não interculturais e não diferenciadas localizadas em áreas urbanas. Outro problema enfrentado pelos povos indígenas é a carência de oferta de ensino médio e de oferta dos anos finais do ensino fundamental em terras indígenas. A questão do acesso ao ensino superior para os povos indígenas é ainda mais grave e problemática. Dos 8,9 milhões de estudantes no ensino superior, apenas 0,5% são autodeclarados indígenas, segundo o Censo da Educação Superior de 2021. Um dos maiores desafios atualmente é garantir a permanência desses poucos estudantes indígenas no ensino superior. Muitos desistem devido à falta de estímulo, à distância da família, à falta de identificação com o curso, a dificuldades financeiras, dentre outros fatores que os excluem do ensino superior. Destacam-se como problemas a baixa escolaridade dos professores que lecionam em escolas indígenas, a carência de planos de carreira para professores indígenas nos sistemas de ensino e a oferta insuficiente de formação inicial e continuada, específica, intercultural para os professores indígenas. Existem quase 24 mil professores que atuam em escolas indígenas no país. Desses, 45% possuem formação superior, segundo o Censo da Educação Básica de 2022. Como apenas 3 secretarias estaduais de educação possuem planos de carreiras específicos de professores indígenas, 81% dos professores que atuam em escolas indígenas são temporários e apenas 18,4% são concursados efetivos, segundo o Censo da Educação Básica de 2022. No que tange à infraestrutura escolar indígena, o grande problema refere-se ainda à adequação das escolas indígenas às especificidades da educação escolar indígena, considerando a precariedade e a existência de prédios escolares com equipamentos, acesso à energia elétrica, internet, transporte e alimentação escolar necessários ao bom funcionamento das escolas indígenas.